céus eu vou. Esta é minha canção, esta é minha canção que eu vou a ler. Oh, aleluia, para os céus eu vou. Esta é minha canção, esta é minha canção, para os céus eu vou. Amém, Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar-se, por favor. Amém. Tava animado. Tava animado nessa noite aí de domingo, né? Eu vou trazer para todos vocês a mensagem do domingo à noite, a leitura da Bíblia, que vai ser no livro de Segunda Epístola de Pedro, né? Capítulo 2. Mas antes eu quero realizar a oração. Vocês que ficaram aí, que estão aqui, abriram esse link, a oração da noite de segunda-feira. Eu quero realizar esta oração e depois você vai, se você não ouviu ainda a mensagem, ou se você já ouviu e quer ouvir novamente, para você foi interessante, Deus falou no seu coração, eu gostaria muito que você meditasse em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, porque esse capítulo 2 aí, de segunda epístola de Pedro, ela vai trazer resposta de muitas perguntas. Quando eu terminei o culto de domingo à noite agora, alguém me falou assim no final, falou assim: pastor, hoje Deus falou forte comigo. E é isso aí, porque a gente nunca vai ser perfeito, mas a gente tem que se aperfeiçoar. A gente tem que se aproximar da perfeição. A gente nunca vai ser perfeito 100%, mas a gente tem que crescer, tem que evoluir, tem que melhorar. E tem muita gente que está com a vida totalmente destruída, pior do que antes de conhecer a verdade, pior do que antes de conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus. Está pior. É o que você vai ver aí, crentes, evangélicos, protestantes, sei lá, cristãos com a vida pior. E aí você vai saber direitinho por quê. A resposta vai estar aí. Entendeu? A resposta já vai estar aí. E é aí aonde é necessário que você, meu irmão, meu amigo, você que está aqui no canal, você que abriu esse link, ouça a voz de Deus, tá? Vamos orar antes, abençoando a noite de segunda-feira. Aí depois eu coloco a mensagem para poder você ouvir. Vamos falar com Deus? Vamos lá. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, esta noite de segunda-feira. Nós oramos pedindo ao Senhor por essas pessoas que estão agora nessa transmissão, nesse momento conosco, participando. Senhor, esses que estão em outro horário, outro dia, não sei, eu peço também por eles, pelo seu dia, pelo seu tempo. Eu peço por cada um, todos que estão inscritos nesse canal, é tempo de oração, todos que estão, meu Deus, no grupo, esse grupo de oração que nós temos, Itabirito em oração, Brasil em oração, essas pessoas que recebem um link, meu Deus, e abrem um link, participam, visita elas, visita sua casa, sua família, visita seu casamento, Pai. Vem com a tua luz na vida espiritual, iluminando e alumiando a mente dessa pessoa, para que ela venha vencer, Senhor, para que ela venha vencer os obstáculos, as barreiras. A gente sabe, Senhor, de que o Satanás, ele fica como bramando como um leão. Talvez essa pessoa ela não tem demônio dentro dela. Ela não se incorpora
com espíritos imundos. Dentro dela não tem, mas em volta dela, para atrapalhar, para amarrar, para trancar, meu Deus, é o que mais tem. Ela é perseguida. Tem coisas na sua vida, Senhor, de que não tem explicação. Por que que não deu certo? Ou por que que isso está acontecendo? E a gente sabe, meu Deus, que são as influências negativas. A gente sabe, meu Deus, que Satanás ele está ao redor, bramando como um leão querendo tragar. Não traga, não atua, não entra, não destrói, porque essa pessoa tem uma luz, tem um temor, ela tem uma fé. E essas pessoas que talvez nem têm tanto conhecimento da palavra, ela é uma pessoa que talvez nem tem tanto compromisso, não é tão compromissada, mas ela tem uma fé. Ela não é tida como perversa, porque existem dois grupos de pessoas, os perversos e os justos. Ela ainda não é tida como perversa, mas ela é como ovelha desviada do rebanho, as ovelhas perdidas de Israel, ou as ovelhas perdidas da igreja. Essa pessoa faz parte da igreja do Senhor por causa da consideração que ela tem com o Senhor. Então visita ela, Pai, em nome de Jesus, toca nela, e que o Senhor venha ali alumiar os pensamentos, o entendimento, os caminhos, que esta noite seja uma noite de paz, ou esse dia, esse horário que essa pessoa está participando, vivendo, esse presente que ela está vivendo agora, que seja de paz, de alegria, de sucesso. Senhor, dê força ao fraco, meu Deus, fortaleça o que está fraco, levante o que está caído, Senhor. Alumia o que está perdido na escuridão desse mundo. E ajuda essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nesta noite de segunda-feira, para todos que estão recebendo esse link, que estão abrindo esse link, independente do horário. Então, sejam abençoados pela fé, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, tome nas tuas mãos a vida de cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, graças a Deus. No finalzinho da pregação, eu vou estar falando algo para você escrever. Bem no finalzinho da pregação. Então você participe aí. Antes, porém, deixa eu fazer aqui os agradecimentos a todos vocês. Está aqui o meu telefone, 31975749008. Se você quiser entrar em contato comigo, saber dos livros, como adquirir os livros, está aqui. Também está aqui, seja nosso mantenedor ministerial. Chave do Pix está aqui, ó, a chave do Pix, CNPJ do Ministério. Inclusive tem uma pessoa que mandou o dízimo, eu não sei quem é. E você que está enviando o seu dízimo, entre em contato comigo, dizendo que enviou aqui nesse número, para poder enviar para você a oração do mês de agosto. E essa oração do mês de agosto é uma oração que eu faço pelos dizimistas, apresentando a Deus. E eu não sei quem foi, né, que enviou o seu dízimo, e eu quero enviar a oração para você. Então entre em contato comigo aqui, ó, 31975749008. Dá um oi aqui no meu particular, se apresente dizendo o seu nome, e eu vou estar pronto aqui para lhe atender. Deus abençoe os dizimistas desse ministério, em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Então vamos lá. Eu vou desligar meu microfone aqui, tá? E vou deixar aqui com vocês agora essa mensagem de 2 João, segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Tá bom? Então vamos lá. Com vocês agora. Deus abençoe a todos. É isso aí. O que eu vou falar para vocês, pessoal, mas é tão importante que eu vou precisar que vocês tenham muita atenção. Vamos lá para segundo Pedro, segunda epístola de Pedro. Que bom, né? Está aqui
Louvando a Deus. É maravilhoso. Deixa eu me ver aqui. Primeira epístola, segunda epístola, capítulo 2, versículo 22. O assunto que eu vou trazer aqui, pessoal, o tema que eu quero dar para ele, para esse assunto, é justamente para que vocês, toda vez que vocês encontrarem um cão ou um porco, vocês vão lembrar disso aqui. Porque toda vez que eu vejo o cão, cachorro, eu me lembro disso aqui. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. É uma metáfora que a gente vai estar falando aqui para alertar sobre os perigos de retornar às práticas prejudiciais após se livrar delas. Quando a gente se livra de qualquer coisa, isso tanto no mundo social como no espiritual, quando a gente se livra de algo e que a gente volta a cometê-las, é como se estivesse o cachorro comendo, lambendo seu próprio vômito. Isso é uma metáfora, isso é um provérbio que tem mais de 3 mil anos. Porque nós estamos em 2025 depois de Cristo, então 3 mil e tantos anos aí que foi falado através de Salomão, os provérbios, né? E aqui em 2 Pedro, vocês que estão em casa, vocês estão aqui, vocês vão abrir a Bíblia aí, em 2 Pedro, e nós vamos começar lendo de baixo para cima. Vocês vão entender direitinho isso aqui. O Espírito Santo vai fazer a gente entender o que Ele colocou dentro de mim. Está aqui, versículo 22. Diz bem assim: desse modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então, isso aqui já faz a gente entender essa metáfora aqui que o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, trazendo para a igreja naquele tempo, na primeira igreja, na igreja primitiva do primeiro século. E essa mesma metáfora está servindo para nós nos dias de hoje. Então você começa a imaginar uma porca que alguém lavou, limpou, deixou toda limpinha, cheirosa, até cheirando. E ela, porque não tem cabeça assim como nós, é um instinto animal, ela não dura muito, ela vai estar no meio da lama. Assim são as pessoas que vêm para Jesus, aceitam o Senhor Jesus, o conhecimento da palavra, e termina voltando. Olha que metáfora. É dura essa palavra, mas é verdade. A mesma coisa é o cão, que vomita, e quando ele vomita, ele vai e come seu próprio vômito. Aí você fica dizendo assim: mas pastor, o que o Espírito Santo ele está falando conosco através disso aqui? As respostas vêm aqui, ao versículo 21. Vamos ler de trás, do fim para o começo, o livro, o capítulo 2, 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Está vendo?
Aí voltando ao versículo 20, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Esse versículo aqui, ele vem trazer um temor no nosso coração. Porque se nós fomos alcançados pela graça de Deus, pelo conhecimento do Evangelho, então é melhor a gente se manter no conhecimento e manter firme, continuando obedecendo, do que se desviar, se voltar, quer dizer, fazer igual o cão, voltar a lamber, a comer seu próprio vômito. Quer dizer, mas antes não tivesse conhecido, do que conhecer a justiça, conhecer o caminho e se desviar dele. O estado de vida da pessoa é pior. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, que estão aqui, meus irmãos que estão em casa assistindo. Eu tenho visto isso. Eu fiz um trabalho lá no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, de levar a Bíblia para os que estavam encarcerados. Vocês acreditam, pessoal? Eu fiz essa pesquisa pessoal, isso foi em 2002. 90% dos encarcerados, ou filho de crente, ou desviado. Isso mostra que o último estado, isso aqui não é para a gente ficar com medo. Isso aqui não é para a gente trazer medo para a gente, não é para trazer para a gente o temor. Uma coisa é o medo. Medo vai ter, quem vai ter medo dessas coisas aqui são as pessoas que não querem compromisso com Deus. Aí elas têm medo por quê? Porque elas não têm compromisso com Deus e pelo fato de não terem compromisso com Deus e de fato elas não obedecerem, elas sabem de que isso aqui vai servir para elas. Mas há uma chance de se arrepender. Há uma chance da pessoa dizer, Senhor, eu estava fazendo isso e isso que não te agrada, e eu quero parar de fazer isso a partir de hoje. Pronto, é só isso que o Senhor quer. Porque para essas pessoas que já têm o conhecimento, pessoal, o Senhor, Ele cobra de nós com mais vigor, que a gente já sabe o que está certo e errado. É como você cobrar de uma criança inocente, você não pode cobrar. Mas de um adulto, você já cobra de um adulto. Quando o Senhor, Ele diz assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, são cidades, ai de ti, Sidom, porque essas cidades, Jesus esteve presente nela. Jesus fez milagres dentro dela. Esse povo dessas cidades ouviram a voz de Jesus. E o Senhor está dizendo bem assim, olha, Sodoma e Gomorra vai ter menos rigor, vai ter menos cobrança para eles do que para vocês que viram e que ouviram e que endureceram o coração. Isso traz o temor no nosso coração para a gente manter a nossa crença no Senhor, a nossa firmeza, nossa estabilidade. Aí você vê aqui, no outro versículo, quando diz bem assim, versículo 19. Obrigado, dona, me dê. Obrigado. Muito obrigado. Deixa eu já molhar então, já que ela me deu uma água aqui. Obrigado, dona Adriana. Então, no outro versículo já diz assim, porque falando, versículo 19, né? Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos de corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Porque de quem alguém é vencido, também se torna servo. A pessoa que é vencida pela tentação, vencida pelo pecado, vencido. Eu tive fazendo uma pesquisazinha aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês. Está aqui, o ditado, deixa eu fechar isso aqui, depois eu abro novamente. Vai me atrapalhar. O ditado de como o cão volta
Seu vômito assim é o tolo que repete sua tolice. Isso significa que repete os mesmos erros em uma atitude tola. Alguns exemplos aqui, ó, de maus hábitos. Eu pedi aqui, dentro disso aí eu comecei a pesquisar quais seriam os maus hábitos que eu fazendo para mim, que eu poderia assim eliminar da minha vida, para que eu não venha ser como o cão que está voltando os seus vômitos. Porque às vezes a gente fica procurando assim em nós pecados, sabe, que nos condena. Mas não tem. Quem já está lavado pela palavra, quem já está no temor do Senhor, não vai ter. Uma coisa é você ter erro administrativo da sua vida, do seu tempo, das suas palavras, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Outra coisa é você ter um desvio de conduta. Desvio de conduta, mentira. Mentira é desvio de conduta. Pessoa que mente, ela prova para ela mesma, ela pode olhar para o espelho e dizer, eu sou filha do diabo, porque eu minto. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então, o desvio de conduta. O desvio de conduta é uma coisa. Outra coisa são essas falhas que a gente tem de ir se consertando, os maus hábitos. E eu fui buscar aqui maus hábitos. Porque os maus hábitos, os maus costumes, é a pessoa quando ela já se livrou de uns maus costumes e volta a praticar tudo de novo. Então é como a porca que foi lavada e está voltando para a lama. E aí a gente vê aqui, ó. Aí eu vi aqui alguns exemplos, ó. Roer unhas. Parece ser simples, né? Mas é horrível, imagina. Pessoa que não tem o controle disso aqui, vem para a boca onde tem todas as bactérias estão aqui, a pessoa está lá roendo unhas e não consegue. Ó, fumar, procrastinar, usar muito as redes sociais, comer fast food em excesso e dormir tarde. Tem um problema também espiritual, né? Falar mal dos outros, interromper as pessoas, chegar sempre atrasado em situações, né, que chegar sempre atrasado, reclamar constantemente e vem a lista. Falar alto demais, isso aqui já serve para mim, eu tenho que estar vigiando, não vou ter que ficar falando alto demais, né? Interromper as pessoas, ser impaciente, não cumprir prazos, deixar tudo para a última hora, ser desorganizado, não cuidar da saúde, não praticar exercício. Eu vinha falando com a minha esposa isso no carro. Meu Deus, eu estou falhando nisso. Sabe, quando você busca isso, para poder você não ser perfeito, que nós nunca vamos ser perfeitos, mas para a gente se aperfeiçoar. Procurar ver esses maus hábitos, aquilo que denigre tua imagem, aquilo que diminui sua reputação, e você ir cortando, ir se limpando, e se purificando, e vendo, procurar ver em você o que você tem que tirar de você. Isso é zelo, pessoal. Zelo pela sua vida, pela sua fé, até porque nós representamos o Senhor Jesus. E aí, quando vem chegando aqui voltando para a Bíblia, quando vem chegando aqui no versículo 15, pessoal, que é o assunto que a gente termina, dando o exemplo de Balaão, foi o que eu falei hoje na madrugada, não sei se vocês assistiram, mas hoje eu falei justamente sobre isso, esse exemplo de Balaão, que versículo 15 mostra aqui, ó, os quais, lê comigo, os quais, deixando o caminho direito, erraram ou desviaram, né? Seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento
falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternas se reserva. Gente, isso aqui é muito profundo. Só para vir aqui no versículo 18 e terminar, porque falando coisas muito arrogantes e vaidades, engordam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Então, o que acontece? Balaão, lá no livro de Números, capítulo 22, você pode ler depois, você vai ver essa história de Balaão, porque assim, quando Israel, o povo hebreu, estava saindo do Egito, passando por todo o deserto, e eles se aproximam do rio Jordão e se aproximam da cidade de Moabe, dos moabitas. Então os moabitas, vendo aquela multidão e ouvindo falar a fama desse povo de Deus, que aonde passou, venceu os inimigos, quem se levantou contra o povo de Deus, o povo hebreu vencia, não porque esse povo hebreu tinha uma força, ou tinha um exército, ou tinha um armamento, não, mas porque esse povo de Deus tinha um Deus que protegia, que guardava. Então os moabitas, o rei de Moabe, ele ficou com receio, ele ficou com medo e manda chamar Balaão, que é um camarada que muito esperto, muito habilidoso, tendo o nome de profeta, e também ele conversava com Deus. Era o tipo de cristão nos dias de hoje, pé no mato, pé no mundo, pé na igreja, que conversava com Deus, que ouvia a voz de Deus. É o mesmo tipo de cristão que está dentro da igreja hoje do Senhor e não é. Está no nosso meio, mas não é. Assim era Balaão. Então Moabe manda chamá-lo para que ele viesse amaldiçoar esse povo. E ele era ganancioso, que essa é a doutrina de Balaão, esse é o costume de Balaão, ganância. Quem dá mais, quem vai me dar mais? E ele era muito persuasivo, então ele era muito avarento. E foram lá os príncipes dos moabitas e foi lá e convencer ele para ele vir. Só que o Senhor fala com ele e diz: você vai, mas você vai falar o que eu colocar na tua boca para você falar. Você não vai falar o que você acha que vai falar ou o que eles querem ouvir, é o que eu falar. E aí ele foi. Só que ele falou o que Deus falou. Ó, assim diz o Senhor. Vamos lá, vamos montar aqui. Aí faz o sacrifício. 7 altares foram feitos, 7 altares, foram mortos os bezerros, os novilhos, tudo. E depois ele vai lá consultar o Senhor e Deus fala: você vai falar para ele assim, 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 assim. Aí ele foi lá e falou: assim, 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 Deus diz. Poxa, mas aí eu trouxe você, eu estou te pagando, eu estou dando dinheiro, eu estou dando condições para poder você amaldiçoar esse povo de Israel, esse povo hebreu, e você está aí abençoando e jogando praga para a gente, dizendo que a gente é que vai sofrer e que a gente é que vai morrer. Ó, deixa eu te levar de novo agora pelo outro lado, que você vai ver o outro lado do povo, para você ver o tanto de povo que tem espalhado nesse deserto. Aí vai. Aí quando chega lá, vamos oferecer, isso vai semanas, né? Dentro disso aí, dessas campanhas, desses propósitos, vai semanas. E aí diz, vamos lá, montam os altares aqui, 7 altares, a mesma coisa. Ele vê o povo do alto monte, vê o povo acampado, aquela coisa. Já do outro lado da terra, aquela coisa. E Deus fala de novo com ele: você vai e você diz o que eu te disser para você dizer. E assim 3 vezes. Chegou um momento em que Balaão, ele viu de que não adiantava ele ir contra Deus, ele se ferrava. E o que ele faz? Ele chega para os moabitas
para não ficar nem na obediência. Sabe a meia mentira? A meia mentira. Nem estou mentindo, nem estou... Sabe, quando a pessoa não é sim e nem não, fica bem no meio. Ele ficou bem dividido. Então, ele não podia fazer aquilo que ele queria fazer, que Deus estava dizendo que não fizesse. Ele não podia. Se ele fizesse, ele iria se ferrar todinho. Ele ia morrer. Simplesmente ele ia morrer. Então, o que ele faz? Ele chama na caladinha os moabitas e manda os moabitas levar o povo de Israel a pecar. Entra no meio do povo de Israel, manda as mulheres bonitas, prostitutas, e coloca essas mulheres para serem sensuais diante dos homens. Os homens de Israel vão ficar todo excitados, vão ter contato com essas mulheres, e é o segredo. Deu a dica, os moabitas fizeram. E trouxeram as mulheres, fizeram conforme Balaão indicou. Conclusão: Israel pecou. Levou Israel a pecar. Olha o que Balaão foi capaz de fazer. O Senhor dizendo, e aparecia para ele: não faz assim, não mexe com esse povo. Esse povo você sabe que é meu povo, você não pode fazer isso. E ele, já que não podia amaldiçoar o povo de Deus, então ele mostra para os moabitas como fazer para levar o povo a se enfraquecer. E assim o povo fez o que era mal perante o Senhor e desagradou a Deus. Foi isso que ele fez. E a ruína de Balaão, porque é o tipo de pessoa que estava no meio do povo hebreu, mas não pertencia ao povo hebreu. Dizia confiar em Deus, crer em Deus, obedecer a Deus, mas não obedecia. Conclusão: se perdeu. Aí você vem aqui comigo no início do capítulo 2. Vamos lá, voltando para Pedro aqui, ó. Que é o que a gente tem que vigiar. É o mesmo capítulo, capítulo 2. Só que no início, bem no início. Olha aqui, ó. E também houve entre o povo o quê? Falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão e encobertarão heresias de perdição, e negarão o Senhor, os que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo, quer dizer, já há muito tempo, não será tardia a sentença e a sua punição não dormita. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Então, pessoal, aqui você vê nesse capítulo de Pedro, segunda epístola de Pedro, de que do início do versículo 1 até o último versículo 22,
pessoas que estão fazendo justamente o que a porca faz e fará. O que o cachorro fez de comer seu próprio vômito. Nós não podemos nos incluir nessa lista. Hoje é um dia para poder a gente examinar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas obras, nossas ações, nossa vida, examinar e ver e falar com Deus: Senhor, me ajude. Em que eu tenho que mudar? O que eu fiz que te desagradou? Deus, ele não vai vir com condenação, ele enviou Jesus para isso, para que todos que em Cristo se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Deus, tem chance. Então você não pode, sabendo da tua vida, do teu caminho, das suas obras, da sua consciência, se tem alguma coisa, os maus hábitos, sabe, as coisas que não é legal, que é imoral, que não agrada a Deus, então cabe a você, nesta noite, falar: Senhor, me ajude. E se você clamar a Ele e disser: me ajude, Senhor, e clamar e buscá-lo de todo o seu coração, Ele vem com o Espírito dEle, Ele vai te guiar, Ele vai, não que você vai ser perfeito, 100% perfeito, mas você vai melhorar como cristão, como pai, como esposa, como marido, você vai melhorar como proprietário, patrão, como empregado, você vai melhorar como cidadão. Você só vai melhorar porque essa palavra aqui, se você meditar e se você viver isso aqui, segundo Pedro, vai te purificar, vai levar a trazer o temor. Opa, eu não posso fazer isso. Eu não posso me conduzir assim. Eu não posso, não é por causa de pastor ABC, por causa de bispo, por causa de denominação, por causa de igreja, por causa de alguém, de fulano. Não, é por causa de mim mesmo. Eu sou consciente. Eu não posso manter, eu não posso praticar isso. Eu não posso continuar com isso aqui. E aí, quando você reconhece, você parte para a mudança e busca a mudança cada vez mais, mudando, melhorando diante de Deus. Eu tenho certeza que você vai honrar a Deus, você vai estar agradando a Deus. Então eu quero que depois vocês leiam agora, leiam esse capítulo. Eu quero que depois vocês leiam agora, não de trás para frente. Muito importante, viu? Nos versículos. Muito importante. Muito boa essa palavra e a resposta. Porque que muitas pessoas, elas não estão abençoadas e simplesmente estão amaldiçoadas, igual Balaão. Porque estão zombando de Deus, zoando de Deus. E é isso aí, meus irmãos, meus amigos, você que ficou até agora e ouviu essa pregação, eu quero que você escreva assim aí nos comentários: eu não vou seguir a doutrina de Balaão. Escreve isso. Escreve isso marcando no teu coração: eu não vou seguir as doutrinas, os costumes de Balaão, que foi o falso profeta da época, certo? Vamos dizer aí há cerca de 1.200, 1.300 anos antes de Cristo, era Balaão. E quando chega no tempo de Cristo, quando Cristo está aqui, você vai ver na primeira igreja, quando Cristo ele morre, ressuscita, sobe aos céus, derrama o Espírito dele sobre a igreja e começa a igreja do Senhor no primeiro século, começa a aparecer esses gnosticistas, esses gnosticismos, as falsas doutrinas, os falsos profetas, falsos apóstolos, os falsos. Agora imagina nos dias de hoje. Como não vai ser nos dias de hoje? Então nos dias de hoje está pior ainda, que nós estamos no final dos tempos. Então escreve aí: eu não vou seguir essa doutrina de Balaão, dos falsos profetas, em nome de Jesus. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. E divulgue esse canal, compartilhe com outras pessoas esta oração de hoje. Mesmo que venha a pessoa estar em outro dia da semana,
Nós estamos aqui na segunda-feira à noite. Mesmo que esteja em outro dia da semana, não tem problema, Deus vai ouvir. Deus vai falar ao seu coração através dessa palavra, dessa pregação, tá bom? E todos os dias nós temos aqui a oração das 5h15, quer dizer, 5h19, né? A oração das 5h19, 6h15, meu dia tem 9h15 também agora, as mães em oração, né? E temos também meu dia e a noite, e assim nós estamos em oração, vivendo em oração, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau.